Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast no meu canal. E todo mundo que gosta de cinema, sendo mais específico de filme de ação, já deve ter assistido pelo menos alguns dos 4 filmes da franquia John Wick, que disparado, convenhamos, é uma das melhores franquias de ação que nós temos no cinema atualmente. Porém, vale destacar que a ação em si, ela começou a ganhar mais visibilidade nos anos 70, porque nas décadas passadas o cinema focava em outros gêneros, em outro tipo de história, de narrativa. Mas foi nos anos 70, por motivos que eu vou falar nesse vídeo aqui, que os filmes começaram a ficar mais populares, e foi na década de 90 que ele explodiu. Eu não vou destrinchar muito porque é a pauta do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre o cinema de ação, sobre a evolutiva do gênero e sobre a franquia John Wick. Vai ser quase que um estudo de caso mostrando do porquê que o gênero da ação, o cinema de ação, se tornou tão popular nos dias atuais. E se você procura uma mídia voltada para cinema, eu já peço que você deixe aquele like massa, que você ajuda na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal aqui embaixo para não perder meus próximos conteúdos. Eu estou, digamos que, ressurgindo agora no YouTube, né? E venha me seguir também no Instagram e no Twitter. Os links estão aqui embaixo na descrição, que eu falo de outras mídias por lá que não vêm aqui para o YouTube, beleza? Sem mais delongas, vamos falar agora do cinema de ação e da grande franquia John Wick. Bem, antes de começar a falar dos filmes de ação, do surgimento do próprio gênero e até a própria evolução do mesmo, nós temos que lembrar que a ação em si, os filmes de ação, começaram a ganhar força mesmo ali na década de 70. Não existiam filmes somente de ação, porque as produções que continham esse elemento, os elementos mais energéticos, intensos e mais frenéticos dentro de uma narrativa, funcionavam mais em conjunto com outros gêneros, com a ficção científica, com os thrillers de espionagem. Existiam elementos de ação, mas não existiam produções que basicamente se definiam dentro desse gênero. Isso é importante destacar porque eu vou começar a mostrar exemplos de filmes de ação que fizeram muito sucesso, alguns se tornaram até clássicos, mas se vocês estudarem a história do cinema, vocês vão perceber que filmes de ação não existiam muito, não tinham tanta visibilidade, não tinham força dentro do cinema. Porém, foi na década de 70 que a ação começou a ficar mais, entre aspas, visível. Começaram a aparecer filmes claramente de ação, como o próprio Bullet, um filme que eu gosto bastante, Dirty Harry de Clint Eastwood e Operação França, que por si só é um clássico do cinema. Na verdade, os 3 são, mas esses filmes podemos dizer que foram as primeiras produções marcantes e que deixaram sua marca ali no gênero da ação. Porém, vale dar uma pausa aqui, rapidinho. Apesar da ação ganhar seu espaço, digamos, solo dentro do cinema, alguns gêneros ainda continuavam a usar o escopo do próprio gênero da ação a favor da história. Exemplo, nós temos filmes de guerra que tinham muitos elementos de ação. Na verdade, eram filmes de ação que se comportavam como um filme de guerra. Um exemplo disso é o clássico Rambo. Podemos utilizar até o próprio Comando para Matar, ou até mesmo o Predador, que é um filme de ficção científica, só que ele tem muito mais elementos de ação. É basicamente um filme de ação, só que com um pezinho ali no sci-fi. Ou seja, era nítido que a ação começava a ficar em primeiro plano e não como um segundo subgênero ali dentro das histórias. A ação em si começou a ganhar mais destaque. Entretanto, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, porque eu estou falando mais da ação ocidental. Mas vale lembrar que no Oriente a ação já caminhava com as próprias pernas, só que não eram filmes tão comerciais, era quase que um cinema de nicho para o seu público, que no caso era chamado de filmes de artes marciais, mas que também eram filmes de ação. E teve vários e vários filmes que se tornaram lendários para muitas pessoas que gostam desse subgênero, como Era Uma Vez na China, Punho de Serpente, O Mestre Invencível e Operação Dragão com o grande Bruce Lee. Eram filmes que valorizavam a própria cultura local, utilizavam elementos das artes marciais, até da própria dança, mas que por trás era um filme de ação, porque como um amigo meu fala, tinha muita pancadaria. Mas voltando agora para os anos 90, dando um pulo de 20 anos, né? Foi no Ocidente, ou seja, nos Estados Unidos, que a ação ganhou mais popularidade. Você tinha realmente filmes puramente de ação. E foram muitos e muitos filmes. Eu não poderia nem colocar todos aqui, que eu acho que foram lendários, que dava para mais de 30 talvez. Porém, eu destaquei alguns aqui que eu gosto bastante, como o próprio Duro de Matar, que é um clássico da ação. Passageiro 57, um baita filme com Wesley Snipes.
Força em Alerta, que é um filme mais B de ação, e Velocidade Máxima, um filme que eu gosto bastante do Keanu Reeves. Isso fez com que potencializasse o próprio gênero no cinema, ou seja, a ação em si não andava mais em conjunto com outros subgêneros, ele já caminhava com as próprias pernas. Além do que, ele não era mais um subgênero secundário. Agora você tinha filmes puramente do chamado tiro, porrada e bomba. Mas como todo mundo sabe, com o passar do tempo, tudo precisa evoluir, tudo precisa mudar, até mesmo porque o contexto do momento muda e você precisa contar novas histórias de uma outra forma. E foi no início dos anos 2000 que os filmes de ação começaram a ganhar uma nova roupagem, ficar mais, entre aspas, possíveis e críveis. E eu costumo dizer que os filmes que foram os embriões para remodular a ação foi a franquia Bourne e a série 24 Horas. Porque apesar de claramente serem filmes de ação, no caso do 24 Horas ser uma série, você percebe que não existe um exagero do próprio gênero, diferente dos filmes da década de 90, que era tudo mais fantástico, mais espalhafatoso, cheio de explosões. Aqui tudo era mais contido e mais verossímil, e isso fez toda a diferença para o próprio gênero. Fora que eu gostaria de destacar até um texto que eu li de um crítico americano, onde ele comparou a ação junto com o atentado 11 de setembro. Ele falou uma coisa bem interessante, porque o mundo não era mais o mesmo depois daquele atentado, não havia mais espaço para histórias fantásticas, tudo tinha que ser mais verdadeiro, porque realmente o mundo havia mudado. E o gênero da ação mostrou isso muito bem a partir dos anos 2000, e isso refletiu em muitos e muitos outros filmes, até na própria franquia 007 com o Cassino Royale, que é um filme bem pé no chão, que mostra o James Bond mais fragilizado, que se apaixona, que sofre, que apanha bastante. Tudo isso é reflexo desse novo modelo de ação. E em 2015, surfando, digamos, nessa onda, nós temos talvez um dos maiores representantes desse novo modelo de ação, que podemos dizer que até renovou novamente o gênero, John Wick, que entregou uma nova roupagem de ação ao seu protagonista. Tanto que quando você assiste o primeiro John Wick, você nota que é uma história bem simples sobre basicamente vingança. Tem vários vilões clichês, mas o que diferencia ele de outros filmes é a forma com que a ação é construída. É um filme estiloso, tem uma ação bem tática, esteticamente ele é vistoso. É um filme que cinematograficamente chama bastante atenção. Não é só a pancadaria pela pancadaria, existe um charme por trás. Fora que o personagem apático, propositalmente, e monossilábico do Keanu Reeves fortalece a frieza das suas ações e até dos seus próprios sentimentos. Foi um filme que quando eu assisti a primeira vez eu gostei demais, apesar de ter achado a história bem fraca, mas depois eu fiz uma autocrítica falando que o propósito daquela obra não era ter uma história mais complexa com reviravoltas, era apenas um filme de ação básico, mas que cumprisse muito bem a própria ideia do gênero. Já no John Wick 2 e 3 você percebe que existe uma amplitude no universo dos personagens, ele se aprofunda no hotel continental, algo que foi visto no primeiro filme, e amplia o conceito da cúpula, mas continua mantendo a ação luxuosa, mas não menos empolgante. Fora que apresenta também novos personagens e desafios que faz com que o filme fique cada vez melhor, a franquia em si como um todo. Já John Wick 4, lançado recentemente no cinema e aparentemente, sem dar spoilers, parece ser o último da série, intensifica tudo visto nos filmes anteriores. Ampliação a um nível estratosférico, é um filme grandioso no sentido da ação em si. A trama é mais rica na sua escrita, por trás de elementos históricos sobre a cúpula. Traz uma estrutura similar a um game, quem já jogou Final Fight ou até o game de espionagem Splinter Cell, vai ter algumas passagens, alguns jogos de câmera que você vai ver muita similaridade, e apresenta também personagens interessantíssimos, que já abre um leque até para uma expansão do universo de John Wick, dando história para esses personagens que apareceram nesse quarto filme. A única coisa que eu não achei tão legal nesse quarto filme, apesar de ter gostado bastante, é a forma indestrutível do John Wick. E eu acho que isso quebra um pouco do senso de perigo da narrativa, sabe? E o vilão, interpretado pelo excelente ator Bill Skarsgård, ele no papel é muito bom, mas na execução eu achei que ele ficou bem ok. Mas em resumo, John Wick como um todo é uma baita franquia de ação e que claramente surfou nessa nova onda do modelo de ação que surgiu nos anos 2000 e que talvez influencie na ação futuramente, né? Ninguém sabe como é que vai ser o próprio gênero depois de John Wick 4.
E esse é a gente, o vídeo de hoje falando sobre o cinema de ação, como o próprio gênero evoluiu, até chegar a um ponto que influenciou diretamente a franquia John Wick, que é maravilhosa, né? Eu espero que ela continue sendo bem aproveitada como está sendo até então. É verdade. E se você quiser expor algum comentário sobre esse estudo de caso que eu fiz, né, sobre o cinema de ação, exponha a sua opinião aqui nos comentários. Não deixe de me seguir no Instagram e no Twitter, que eu falo de outras artes por lá que não vem aqui para o YouTube. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.